Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento, comentando capítulo por capítulo, para que você tenha um comentário em vídeo que você pode se utilizar para fazer seus estudos, suas devocionais da Bíblia, para estudar melhor ou sistematicamente cada capítulo da Bíblia e ter uma visão geral do que os livros das Escrituras tratam, bem como os assuntos que são tratados. Nós estamos em Marcos, capítulo 9. Marcos é o evangelho mais sucinto que nós temos dos 4 evangelistas. Marcos é prático, um evangelho de ações, um evangelho que mostra o poder de Jesus. E nós vamos dar continuidade. Muitos eruditos da Bíblia acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. De acordo com Papias, no ano 130, Marcos era como um escriba de Pedro, né? O evangelho de Marcos, de acordo com Papias, são memórias de Pedro que andou com Jesus. Então, é um evangelho bem sucinto, nós vamos dar continuidade, não é? Nesse evangelho. O verso 38 do capítulo 8 termina com Jesus falando da sua vinda, né? Ele termina assim: portanto, qualquer que essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Falando acerca da sua vinda. No capítulo 9, nós vamos ter uma expansão maior dessa ideia da vinda de Jesus, da glória de seu Pai e do seu reino. Capítulo 9, então, nós vamos conversar de Marcos, dizia assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam o reino de Deus com poder. Uau, o que Jesus está falando? Alguns que não provarão, né, a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus, mas o reino de Deus ainda não tinha chegado, né, de forma visível. Então, do que Jesus está falando desse reino de Deus? Se nós continuarmos lendo, vamos entender que dos que ali estavam, que não provariam a morte, é os discípulos que vão contemplar a transfiguração de Jesus. E aqui no Marcos 9, nós vamos ver a transfiguração de Jesus, vamos ver também a cura de um jovem lunático, o maior no reino dos céus. Jesus também fala que não é contra nós, é por nós, e dos escândalos, não é? Então vamos meditar. Em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. Do que Jesus está falando, novamente, está falando da transfiguração. E diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Interessante essa passagem, né, de 6 dias depois daquilo que Jesus tinha falado. Jesus foi a um alto monte, levou apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos Tiago e João, levou-os a sós em particular em um alto monte. Dizem alguns que esse é o Monte Tabor, que fica no meio de Israel, ao norte, e outros dizem que foi no Monte Hermon que Jesus subiu. A Bíblia não descreve para nós um monte, não é? Quando eu visitei Israel, muita gente acreditava que era no Monte Tabor que Jesus subiu e transfigurou-se. O importante não é bem o monte que Jesus subiu, se é o Hermon, se é o Tabor, mas aqui o importante é o fato de Jesus ter se transfigurado diante deles, não é? E olha o que vai acontecer nessa transfiguração. Em outras palavras, eles vão ter uma previsão da glória de Deus. Pedro, João e Tiago vão ter essa previsão da glória de Deus. Diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Incrível, né?
em extremas, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Quer dizer, houve um momento de transfiguração nesse monte. Jesus vai tomar uma outra forma, uma forma quase que angelical. Suas vestes vão se tornar brancas, resplandecentes. O branco fala da pureza, da santidade. E vão aparecer a ele Elias e Moisés, que falam com Jesus. O que Elias e Moisés falavam com Jesus, Marcos não nos escreve, né? Lucas vai dizer que eles falavam acerca da morte de Jesus em Jerusalém. Então, a transfiguração é interessante, né? O que Moisés e Elias aparecem? Moisés é o representante da lei e Elias o dos profetas. Então, mostra que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, não é? E falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Esse era um costume dos judeus, que uma festa que eles chamavam Sucote, que era a festa também chamada dos tabernáculos, aonde eles lembravam que tinham passado 40 anos no deserto, e eles então ficavam em tendas, né, construíam. O que Pedro está propondo é exatamente ele fazer 3 tabernáculos ou 3 tendas. A tradução usa a palavra cabanas, mas eram tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estava tão bom que Pedro queria fazer tendas. Mas o verso 6 diz que Pedro não sabia o que dizia, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, né? Eles viram a glória, como Jesus menciona, do reino de Deus com poder, ficaram tão assombrados com aquela transfiguração, com aquela visão maravilhosa, que Pedro não sabia nem o que dizia. Eu costumo dizer que o apóstolo Pedro era aquele discípulo que falava quando era para falar e falava quando era para estar calado, né? Nessa hora era para ele estar calado, não sabia nem o que dizia, queria fazer 3 tendas, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobria. A nuvem sempre indica a presença de Deus. No Monte Sinai também desceu uma nuvem. Então, a nuvem indica a presença de Deus com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Que declaração do próprio Deus acerca do filho amado. É interessante essa confissão de Jesus como filho de Deus. Começa logo no primeiro verso do Evangelho de Marcos. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, Marcos, o escritor, já confessa que Jesus é o Filho de Deus. Depois, nós vamos ter os demônios confessando que Jesus é o Filho de Deus, dizendo que temos nós contigo, ó Filho de Deus, né? Viesse nos atormentar antes do tempo, no capítulo 5, nos demônios que saíam, Jesus mandava eles ficar calados, porque sabiam quem ele era. E agora o próprio Deus diz: Esse é o meu filho amado, a ele eu vi. Então o evangelista diz que é o filho de Deus. Os demônios dizem que é o filho de Deus e Deus próprio agora diz: Ele é o filho de Deus. Então, de fato, Jesus é filho de Deus. Além disso, no capítulo 8, nós temos a confissão de Pedro: Tu és o Cristo. Em Mateus acrescenta: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, esse é o meu filho amado, a ele eu vi. E tendo olhado ao redor, não viram mais ninguém senão Jesus com eles. Esse é outro verso interessante. Antes estava Moisés e Elias, mas quando veio a nuvem, cobriu com aquela glória, saiu a voz: Esse é o meu filho amado. Aí ele viu isso. Quando eles olharam, já não viram mais ninguém. Moisés desaparece, Elias desaparece, porque eles tinham que ouvir não mais a Moisés, não mais a Elias. Não que a lei foi abolida de forma alguma, mas a lei, em comparação com a graça é muito maior. E agora nós devemos ouvir a Jesus. O escritor de Hebreus também diz isso, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos pais, através dos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas.
Então, note que Moisés desaparece, Elias desaparece, eles já não viram mais, senão Jesus com eles. A voz dizia, esse é meu filho, a ele ouvi Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é quem nós temos que ouvir e obedecer a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Novamente, Jesus pede que não conte. Interessante, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, disse a ninguém conteis. Quando curou o mudo, também disse ao gago, mudo disse a ninguém conteis. 9 vezes no Evangelho de Marcos, Jesus vai pedir que as pessoas não contem as coisas. 9 vezes no todo o Evangelho. Isso é chamado, eu já disse em outros capítulos, o segredo do Messias. Apesar de o evangelista estar nos revelando, as pessoas eram advertidas para não falar, as pessoas que eram curadas, as pessoas que recebiam milagre. Os discípulos aqui são advertidos para que eles não falem até que ele ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso, eles guardaram o segredo entre si, perguntando uns aos outros que seria aquele ressuscitar dos mortos. Note que muitas coisas os discípulos de Jesus só vão entender depois da ressurreição dos mortos. Antes disso, eles tinham questões, eles perguntavam, eles não tinham uma visão clara da pessoa de Jesus até a morte e ressurreição. E interrogavam dizendo, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles viram Elias, agora eles ficaram surpresos e eles querem saber por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus vai responder a eles. Respondendo, ele disse, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser alvitado. Elias virá primeiro. Não é? Jesus diz que virá. Essa profecia de Elias é uma profecia que tem mais de um cumprimento. Nós vamos ver que se cumpre em João e vai se cumprir novamente, quem sabe, antes da era profética da grande tribulação. Ou alguns acham que as duas testemunhas do Apocalipse, no capítulo 11, uma delas é Elias, outra é Moisés. Nós não sabemos ao certo, não diz que são, mas Jesus diz que Elias virá primeiro. E todas as coisas restaurará, e como está escrito, o Filho do Homem, que ele devia padecer. Mas ele também vai dizer outra coisa, verso 13. Digo, porém, que Elias já veio, e fizeram dele tudo o que quiseram, como está escrito. Virá, já veio. E eles vão entender que Jesus está se referindo a João o Batista como um Elias, como um proclamador e um preparador do caminho do Senhor, do Filho do Homem, que é Jesus, não é? E quando se aproximou dos discípulos, como está escrito, né? Aí Jesus agora vai descer do monte que ele estava, e diz assim, quando se aproximou dos discípulos, foi ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Jesus está descendo do monte, lembra que ele só levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não é? E aí ele deixou os 9 ao pé do monte. Quando Jesus volta e vai se aproximando, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com os outros 9 discípulos que ficaram. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Jesus era uma pessoa que causava espanto, causava admiração, causava adoração. A multidão estava aguardando, quando Jesus viu, correram ao encontro do mestre, e aí ficaram espantados, e eles vieram para o saudar. E aí Jesus pergunta aos escribas, que é que discutis com eles? Eles, aos 9 discípulos, que ficaram ao pé do monte, que não subiram, só Pedro, João e Tiago subiam, só Pedro, João e Tiago viram ele se transfigurando, ele pede silêncio, eles não descem contando. E aí, quando Jesus diz, que é que discutis com ele? No meio da multidão, respondendo, um homem
da multidão. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, um espírito que deixava o rapaz mudo, só fazia barulho, não é mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes. O jovem espumava, rangia os dentes, um caso típico nos nossos dias, que nós falamos de epilepsia, uma convulsão o moço tinha. Mas aqui diz que era um demônio, era muito comum aos antigos atribuir os males físicos a demônios, que os demônios causavam esses males físicos. E é possível, hoje, através da medicina, nós usamos outros métodos para descobrir doenças, se bem que há doenças que médicos não descobrem. Pode ser atribuída também a espíritos imundos, mas era muito comum, na época de Jesus, qualquer mal que a pessoa tinha, atribuía a espírito imundo, não é? E esse, onde quer que o apanha, despadece, ele espuma, range os dentes, vai secando, e eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. Imagine só, os discípulos já tinham saído antes, em outras missões, haviam expulsado demônios, feito milagres, mas agora não puderam. E ele respondendo disse, Jesus que agora vai dizer, ó geração incrédula. O fato de Jesus chamar aquela geração de incrédula, mostra a incredulidade aqui, falta de fé. E esse é um grande impedimento para as pessoas receberem qualquer milagre. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. A fé é um dom de Deus e nós temos que buscar esse dom da fé e nos aproximarmos a Deus com fé. Jesus vai repreender essa geração dizendo, a geração de sua época, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Note que Jesus mostra que a falta de fé deles impediam. E Jesus mesmo sabe que o tempo de sua partida está próximo. Aliás, Lucas escreve que a transfiguração teve esse propósito de Moisés e Elias dizer acerca da morte de Jesus. Então, Jesus faz essa pergunta, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu, note que os espíritos ficavam perturbados a ver Jesus. Logo, a palavra logo aparece aqui, o espírito agitou com violência e caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. Tá vendo? Houve aquela reação, parece que o espírito tomou, o rapaz cai, começa a ter o que nós chamamos hoje um ataque epilético, a boca começa a espumar, não é? E o rapaz revolvia-se espumando. E aí Jesus vai perguntar ao pai dele, quanto tempo é que lhe sucede isso? Importante, Jesus descobriu o tempo. Parece que para o nosso milagre sempre existe o tempo certo. Jesus pergunta, quanto tempo sucede isso? E disse-lhe, desde a infância. Então era um jovem ainda, mas desde a sua infância, vamos dizer que esse moço tivesse 20 anos ou 20 anos para cima, e desde a infância, desde os 6 anos, ou quem sabe 4, ou da tenra idade dos 2 anos, não é? O rapaz começou a ter esse problema. E já são mais de uma década de problema, quase 2 décadas, não é? O rapaz começou a ter esse problema. E Jesus, ele disse desde a infância. E muitas vezes que o rapaz teve o ataque. O tem lançado no fogo. Parece que o espírito queria destruir aquele moço, lançando no fogo. E era comum eles fazerem fogo do lado de fora, né, se juntarem em torno do fogo, contar histórias, as histórias até de Deus. Então, olha só, desde a infância, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água. Olha, se caísse no fogo era queimado, se caísse na água era afogado, não é? Para o destruir. Aí o homem vai dizer uma coisa para Jesus aqui no verso 22, que é até interessante. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Note que o homem fala, se tu podes fazer alguma coisa. Se dirige a Jesus com uma certa, vamos dizer, liberdade, né? Você, quando a gente fala assim, mostra uma certa liberdade que a pessoa.
se nós falamos mais respeitosamente, dizemos Senhor, não é? Ele vai dizer de uma forma assim, um pouco sem respeito, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse se é um condicional, mas ele já está dizendo, olha, se quiseres fazer, faz, se não quiser, a gente aceita, não é? Basicamente, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Claro que Jesus vai ajudar. Jesus sempre tem compaixão daqueles que clamam, que o buscam. Verso 23, e Jesus lhe disse, o homem falou, se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus vai responder aquele homem, corrigir ele no verso 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que maravilha de verso, esse verso 23, capítulo 9. Jesus respondendo ao homem, perguntando para Jesus se o homem podia fazer alguma coisa, Jesus vai dizer àquele homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que interessante essa resposta de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, homem, o problema não está em mim, o problema está em ti, se tu podes creres. Tudo é possível ao que crê, não é? Então, essa vai ser a resposta de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu gosto da honestidade do pai desse menino. Ele conhecia a sua dificuldade, muitas vezes, em crer. Nós temos que conhecer o limite da nossa fé, não é? Verso 24 diz, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Que coisa linda, que confissão mais bonita desse homem, dizendo a Jesus, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, eu creio. Note que ele falou, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. E Jesus vai responder, olha, homem, o problema não está em mim se eu posso ou não. O problema está em tu, se tu podes crer, não é? Aqui o homem fala a Jesus de uma forma assim, vamos dizer, não é bem desrespeitosa, mas de uma forma faltou o Senhor aqui, né? Muitas vezes tem lançado, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus vai responder, se tu podes crer, homem, o problema não está em mim se eu posso ou não posso. O problema está em ti, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diz que a fé é algo mais poderoso que existe, não é? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ele cria, mas a fé dele dá para um tanto. Eu creio, Senhor, mas aí ele pede ajuda. Ajuda-me na minha incredulidade. Parece um paradoxo. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Mas não é. O homem cria, mas tinha uma outra parte que ele tinha dificuldade em crer. E ele pede para que Jesus ajude ele nessa incredulidade. E às vezes a nossa fé dá para um tanto, mas às vezes não dá para um tanto maior. E é quando a gente precisa pedir ao Senhor que nos acrescente fé, como esse homem fez. Eu creio, Senhor. A fé dele dá para esse tanto. A fé dele dá para ter chegado até Jesus e pedido o milagre. Mas agora, a fé dele não dava para a cura ainda. Ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Que sinceridade é desse homem em pedir a Jesus que o ajude na sua incredulidade. Ele clamou isso com lágrimas, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, a multidão estava para um lado e para o outro, vendo o que acontecia. Repreendeu o espírito imundo, era um espírito imundo, né? Diz que era um espírito mudo, mas na verdade era imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não tornes e não entres mais nele. Que ordem maravilhosa de Jesus. E ele vai direto, espírito imundo, eu te ordeno que saia dele e nunca mais entres, não é? E ele clamando e agitando com violência, nota que nos nossos é como ataque epilético mesmo, agitando com violência,
saiu, né, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Note que a mãe o deixou na cama, a mãe foi pedir a Jesus um milagre, né? Ou, nesse caso, é o pai do menino que pede o milagre, né? A história da mãe nós encontramos no outro capítulo, de uma mãe que também tinha uma filha endemoniada, foi pedir a Jesus. E aqui a história desse homem é paralela com aquela mãe. Não é? Ele pede a Jesus um milagre, ele reconhece a sua falta de fé, e ele fala, eu creio, mas eu peço que o Senhor me ajude na minha incredulidade. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam estava morto. Mas Jesus tinha dado uma ordem para que saísse e não entrasse. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Se esse menino de fato ficou como morto e Jesus o ergue pela mão, é mais uma história da ressurreição. Mas talvez o espírito só agitou, o menino caiu, a turma diz que estava morto, mas quando Jesus toca nele, ele se levanta, não é? Jesus, tomando pela mão, o ergueu, ele se levantou e quando entrou em sua casa, aí vem os discípulos, 9, que não subiram ao monte, né? Então, quando entrou, lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? Interessante, né? Eles já haviam expulsado antes, mas eles não conseguiram expulsar e eles fazem uma pergunta importante a Jesus. Por que nós não pudemos expulsar? Será que às vezes nós vamos nos deparar com dificuldades, com desafios à nossa fé, como os discípulos depararam, e não vamos conseguir, não é? Como eles também não conseguiram. E disse-lhe, essa casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum é algo importante, é uma disciplina que todo cristão deve praticar. E o cristão, ao praticar a oração e jejum, e consagrando-se dessa forma, chega mais perto de Deus. E mais perto de Deus, ele vai ter graça para ver milagres acontecer. Não é como Jesus diz, essa casca não sai com oração e jejum. E tendo partido dali, caminhando pela Galileia, não queria que alguém soubesse. Novamente, Jesus não quer que as pessoas saibam. Lembra que em todo o Evangelho de Marcos, 9 vezes ele pede, e aqui novamente ele não quer que as pessoas o saibam. Porque ensinava os seus discípulos e dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. O próprio Jesus profetizou o que iria acontecer com ele. Ele disse aos seus discípulos, ensinou isso e disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão. Seria algo terrível, né? E morto, e ele ressuscitará ao terceiro dia. O que gerou nos discípulos uma tristeza em saber que Jesus ia ser morto. Mas, mesmo gerando isso, o verso 32 nos esclarece algo. Diz, mas eles não entendiam essa palavra. Jesus falava abertamente, eles não conseguiam entender e receavam interrogá-lo. Que coisa, né? Ficaram com a dúvida, em vez de interrogar o mestre acerca disso. Verso de número 33, e chegou a Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus já veio pregar na sinagoga, era onde Pedro tinha a sua residência, parece que Jesus viveu um tempo com Pedro, não é? Então, em Cafarnaum é algo interessante acerca dessa cidade. Jesus chegou em Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe, que estáis vós discutindo pelo caminho? Jesus quis saber qual era a discussão dos discípulos pelo caminho, né, que eles vinham discutindo, mas eles se calaram. Se calaram por quê? Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Nota que Jesus pergunta, ninguém responde, se calam, mas porque se calaram, Marcos nos descreve, Marcos narra para nós o fato. E é interessante, tem coisa que Marcos é uma descrição, tem coisa que ele é narrativa, tem coisa que ele está contando para nós o que aconteceu. Não é? Mas eles calaram porque pelo caminho tinham disputado entre si
qual era o maior. Eles queriam saber que no reino de Deus, quem ia ser maior. Então eles calaram, né? Jesus está tentando ensinar algo maravilhoso acerca da sua própria morte, da sua entrega pelos nossos pecados, e os discípulos aqui discutindo quem vai ser o maior no reino do céu. Então eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido quem seria o maior. Verso 35, Jesus vai aproveitar para ensinar uma lição de humildade, de submissão, de dependência de Deus. Presta atenção à lição. Jesus, então, assentando, chamou os deuses e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será que alguém entre nós quer ser o primeiro? Será o derradeiro, será o último. Tá vendo? A pessoa queria ser o primeiro, acaba sendo o último. Não é? Isso é paradoxal. Será o derradeiro de todos e servo de todos. Então presta atenção, não há nada de mal em a gente querer saber quem é o maior no reino dos céus, né? Os discípulos queriam saber. E aí Jesus ensina a lição que o maior no reino dos céus, não é como uma criança. Ele estendeu-se de uma criança, pôs no meio deles, tomando seus braços, disse: qualquer receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou, não é? Então Jesus vai ensinar uma lição sobre como ser o maior, aprender a ser servo de todos, e depois de estar na condição de servo, poder atender as pessoas, não é? As pessoas que ligam, às vezes pedindo uma ajuda. É importante que o telefone funcione, não é? Para que nós podemos atender elas que querem saber mais acerca da palavra de Deus. Então, qualquer que receber uma criança, a mim me recebe, qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Por último, né, do verso 38, dois aspectos últimos, e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não nos segue. Interessante, eles viram alguém que em nome de Jesus expulsava demônio, mas não estava com eles. E aí Jesus vai responder e disse: não lhe proibais. Olha que coisa interessante, não lhe proibais. Nós não temos direito de proibir ninguém de fazer a obra de Deus, não é? Às vezes a pessoa tem um estilo de fazer a obra diferente do nosso, mas nós não podemos proibir, dizer: ei, você não faça. Jesus mesmo disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Interessante, Jesus falou: deixa, eles vão fazer milagre em meu nome, e não há ninguém que faça milagre em meu nome e depois tenha coragem de falar mal de mim, é o que Jesus disse. Porque quem não é contra nós, é por nós. Ah, que lição maravilhosa que Jesus ensina. Se alguém ou alguma outra denominação, ou religião, ou grupo não é contra nós, é por nós, não é? E é importante isso, porque muita gente faz divisão onde não precisa, quando deveria fazer união. Então Jesus nos ensina outra lição: não lhe proibais, né? Porque não há ninguém que em meu nome faça milagre e logo possa falar mal de mim. Verso 40, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus já está ensinando. Porque tanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Que forma interessante de sermos abençoados, é encontrar alguém que realmente necessita, e nós, em nome de Jesus, abençoar, tomar conta daquela necessidade. Aqui há uma promessa, e nós o fazemos, que nós não perderemos o nosso galardão. Então faça o bem, não importa quem, faça o bem em todo o tempo, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força, não é? Para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos para a última parte, acerca dos escândalos, no capítulo 9. E qualquer que escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe atasse ao pescoço uma grande pedra de moinha e que fosse lançado no mar. Olha que coisa terrível.
Jesus diz, qualquer causar escândalo, era melhor pegar uma pedra de moinho, uma pedra enorme de moinho, que era de pedra, amarrar ao pescoço e o lançar nas profundezas do mar. Ali já não é mais salvação, não adianta ali clamar, né? Tinha que clamar antes e o lançá-lo na profundeza do mar, é o que ele disse, né? Vamos lançá-lo na profundeza do mar. Jesus ainda vai falar mais, se a tua mão te escandalizar, corta, melhor lhe fora entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno pelo fogo que nunca se apaga. Pelo fogo que nunca se apaga. Que Jesus está falando da condenação eterna, de um fogo eterno. A pessoa que mais fala no inferno nos evangelhos é Jesus. Você pode ver, estudar e vai descobrir, não é? Jesus está mostrando que o escândalo é algo terrível. Melhor era até a pessoa ter uma pedra ao pescoço ser lançado no fundo do mar. E aí ele continua, se tua mão direita te escandaliza, corta. Melhor que entrares aleijado que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, nós temos que entender o que Jesus está dizendo acerca do pecado. O pecado é algo terrível, não é? Falou, se a mão escandaliza, corta. Você tem que cortar da sua vida aquilo que ele leva a pecar. Não é? E ele diz, aonde o fogo nunca se apaga. Verso 44, e onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não é? Então o bicho não morre. Que bicho é esse? Alguns dizem que pode ser um escorpião, não é? Que ele, quando o escorpião ataca, pode fazer mal. Então a gente deveria, né, e deve lutar contra ele. E aqui é um bicho, né? Claro que é o bicho que está falando do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, falando do inferno, não é? Então o bicho lá não morre, o fogo nunca se apaga, as pessoas vão acabar sendo atormentadas. O que Jesus está falando aqui, não é que ele está promovendo o self-mutilation, ou seja, a mutilação de você mesmo por partes, não é? O que Jesus está falando é acerca de nós estarmos atentos contra os escândalos. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor lhe fora ires coxo na vida, do que tendo 2 pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Interessante, de novo Jesus fala a mesma coisa. Se tiver a mão, corta, se tiver o pé, corta. Jesus não está provendo o self-mutilation, mas ele está dizendo que se você não consegue se controlar, não consegue deixar de ir a lugares que são pecaminosos, que você deve cortar o seu pé ou cortar a mão. É radical? Sim, é radical. Mas também a entrada no céu deve ser algo radical que nós devemos lutar, não é? Eu vou ler esses 2 versos de novo. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que é em mim, melhor lhe fora que pudesse ao pescoço uma grande pedra de moinho, que moía, e fosse lançado no inferno. E se a tua mão te escandalizar corta, melhor é para entrares na vida do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Verso 44. E onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E verso 45 agora. E se teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares coxo na vida do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. De novo, Jesus está não promovendo um self-mutilation, mas Jesus está dizendo aquilo que te leva a pecar, você deve cortar. É a mão que está te levando a pecar, corta fora. É o pé, cuidado aonde você vai, não é? Com as suas pernas. Essa semana mesmo, alguém vai passar, né, por um doutor para ver o problema dele, não é? E é um problema justamente de pernas. Então, o que adianta ter as 2 pernas e ir para o inferno? É preferível, às vezes, cortar uma perna, não é? E quando o médico encontra, nesse caso desse exemplo que eu estou dando, alguma coisa que pode ser
prejudicial para a saúde, como um câncer que pode se espalhar, ele arranca, cortar e mutilar. Eu conheci uma moça que tinha câncer, os médicos tinham recomendado ela cortar as pernas, mas ela não cortou, ela decidiu ter fé em Deus, esperar em Deus, só que sofreu, porque o câncer se espalhou, o câncer chegou a isso, como ela já não comia mais, aí uma vez ela então começou a sentir melhora, e foi melhorando, e começou a comer novamente, foi vomitando, comendo, e não precisou cortar a perna. Mas o que Jesus está dizendo aqui é aquilo que te faz pecar, a mão, a perna, o pé, aquilo que te fizer pecar, corta e lança fora, porque te é melhor que entres na vida coxo, manco, cego de um olho, do que tem dos 2 pés, 2 mãos, seres lançado no fogo onde nunca se apaga. Verso 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus fala de bicho que morre, não morre e o fogo não se apaga. Nos dá a ideia que o sofrimento do inferno é algo eterno. É algo que as pessoas irão para lá sofrer, ou se saírem será no juízo do grande trono branco. E se teu olho escandalizar, lança fora, melhor te entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Que coisa tremenda. Aquilo que nos faz pecar, devemos cortar, seja uma mão, seja um pé, seja um olho, não é? Às vezes é uma coisa difícil de nós fazer, furar um olho, cortar uma perna, um braço, por causa do nosso pecado, não é? Vamos continuar. Se o teu olho te escandalizar, lançar fora, melhor te entrar no reino de Deus com um só olho, do que tem 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Novamente, verso 48, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Interessante, chega lá no inferno, você não vai poder, não vai poder nunca mais escapar do inferno quando a pessoa chega no inferno, porque diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, o que sugere a ideia que o inferno é realmente o sofrimento eterno, não é? E aí Jesus usa uma expressão daquela época, cada um será salgado com fogo. Era normal nos sacrifícios jogarem sal, não é? E salgar o salgar ali, no caso, né? O sacrifício com sal. Era comum eles fazerem isso. Jesus usa essa expressão, cada um será salgado com fogo, e o sacrifício será salgado com sal. É uma expressão idiomática da época, mas que todos entendiam. Cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Jesus continua falando do sal, bom é o sal, falando do nosso testemunho, de nós como crentes, somos sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido e sujo, com que o adorareis? É uma pergunta de Jesus. Se o sal se torna insípido. Bom, o sal mesmo é impossível se tornar insípido ou sem sabor. Porque sal, na verdade, é cloreto de sódio. E quando nós pomos água, ele se dilui, não é? Então é impossível o sal perder o seu sabor. Mas Jesus usa isso. Cada um será salgado e cada sacrifício será salgado com sal. Verso 50, para terminar, bom é o sal, mas se o sal se tornar insujo, com que o adubareis? Se o sal se tornar assim, insípido, como Jesus diz, como que eles poderiam adubar, não é? Aqui está usando o sal no sentido de adubo. Verso 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insujo, com que eu adorarei, com que adubareis, adubar a terra, não é? Vem dessa ideia. É importante que na terra também haja nutrientes, minerais, como o sal, para ajudar a adubar. Jesus aqui está falando, né, de nós mantermos uma comunhão com Deus, sermos o sal da terra e a luz do mundo, não é? Mas o sal se torna sujo, com que adubareis,
tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A pergunta que tendo sal em vós mesmos que surge é se os discípulos deveriam carregar sal ou não. Outros dizem que não. Mas que é uma boa recomendação nós termos sal e mantermos o sal, principalmente nas igrejas, onde nós estamos ali para servir, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, e manter-se sendo sal, mas por não se tornar insípido, Igrejas que às vezes vão abrindo muito caminho para o mundo, para o mundanismo, se acaba se tornando insípido, O sal desaparece ali. Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esse é o final da saudação. Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Muito bem, nesse vídeo nós vemos o capítulo 9 de Marcos. Nós vemos acerca da transfiguração, algo tremendo, a aparição de Moisés e Elias, depois desaparece, só a nuvem fica. Nós vimos também nesse capítulo o jovem lunático, que o pai disse, se tu podes nos ajudar, ajuda. E Jesus disse, homem, o problema não está em mim, está em ti. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha que lição importante, não é? Nós temos em Marcos a história de um jovem lunático, não sei se os pais vão querer trazer, nós apresentamos, Na verdade é uma menina, nós apresentamos hoje diante de Deus, como Jesus foi apresentado no templo, não é? Então, aqui era um jovem lunático que sofria. Jesus fala do maior no reino dos céus, é aquele que vai ser servo de todos, e quem não é contra nós é por nós. E por último, Jesus está falando dos escândalos que ninguém deve causar no reino de Deus. Bom é o sal, mas o sal se torna sujo. Com que adubareis? Tendo sal em vós mesmo. Que nós possamos ter esse sal em nós mesmos, sal da terra, e sermos de fato a luz do mundo. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por mais capítulo, por tudo que ele nos ensina, que nós possamos aprender e passar esse conhecimento adiante. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e as ricas e doces consolação do Espírito Santo.